JVC, saudações, grande abraço. Você aí que fez a prova da SEDUC de Alagoas, hoje saiu o gabarito preliminar da banca CESP, beleza? E aqui eu queria comentar um pouco algumas questões da prova e pensar a possibilidade de recurso em algumas questões, certo? Você aí que fez a prova, comente, deixa aí nos comentários o que você achou da prova, o que você espera, né, do resultado, da nota de corte. É muito difícil estimar a nota de corte quando tem essa divisão por região, mas deixa aí nos seus comentários o que você achou do gabarito. Se além das questões que a gente vai comentar aqui, você acha que existe mais alguma questão que possa ser anulada ou mudança de gabarito. O período de recursos inicia amanhã, dia 20, né? E se estende, se eu não estou enganado, até o dia 26 ou até o dia 24. Mas inicia amanhã. Então eu vou deixar aqui alguns comentários. De imediato eu queria dizer assim, o seguinte. Se você acertar o item e o item for anulado, você não vai perder nada, né? Não vai ocorrer nenhuma perda de pontos da sua parte. Se você acertar o item e alterar o gabarito, ou seja, o item for dado no gabarito preliminar como certo, e no resultado final ser dado como errado, ou seja, alterar o gabarito no gabarito definitivo da banca, você em tese não perde também. O que vai acontecer é que aquele ponto que você tinha de forma preliminar vai ser distribuído. Um cálculo até difícil de entender que a Sebrae faz, um cálculo onde distribui aquele ponto que você tinha entre as outras questões. É por isso que você vai ver a pontuação final com casas decimais. 87, alguma coisa, 70, alguma coisa, 65, alguma coisa, por essa razão. Então, se não tem questão que vale meio, então por que casas decimais? Entende? Então é por essa razão, porque quando muda o gabarito, em tese você perderia pontos, o seu ponto que você tinha é distribuído entre as demais questões. Beleza? Então vamos lá. Vamos para aqui. Vamos para a prova da SEDUC Alagoas e comentar aqui algumas questões. Eu estou tomando aqui como referencial questão do meu caderno de questões, eu fiz também a prova. Achei uma prova relativamente difícil, não achei uma prova fácil, achei uma prova difícil, uma prova, pelo menos a parte específica de história, com textos, buscando contextualizar questões, textos com nível de interpretação, um tanto difícil. A parte básica de português também, não achei tão simples. E vou comentar aqui algumas questões que eu acredito ser passível de recurso, beleza? As questões de português, tem algumas que é bem discutível, tem aquela do núcleo do sujeito e o caso lá da concordância com o núcleo do sujeito, sendo que tem um sujeito ali que tem sinais de ser um sujeito composto. Tem aquela da troca do para pelo a, né, preposição. São questões ali que pode se discutir, mas eu não tenho tempo ainda, né, para comentar essas questões de português, até por não ter também domínio, né, da matéria por completo, para citar gramáticos, obviamente, mas tem alguns professores aí bacanas que vão fazer isso, beleza? Mas vamos lá, essa questão 31 dizia assim: a nomeação é a forma originária de provimento dos cargos públicos. Tá certo? Até aí, perfeito. Sendo formas derivadas a promoção e a ascensão. De fato, esses termos aqui, ó, promoção e ascensão, como formas derivadas
aparecem lá no texto da Lei do Servidor Público do Estado de Alagoas. Aparece, de fato. Porém, essa questão causou dúvida entre os candidatos pelo seguinte, porque existe uma súmula vinculante do STF que declarou inconstitucional essa forma aqui, ó, de provimento derivada, a ascensão, beleza? Então, ela foi declarada inconstitucional. Apesar de aparecer ali no texto da lei, ela foi declarada inconstitucional. Então, aqui eu anexei uns textos, né? Para embasar o seu recurso, né? Para você tentar partir, se ter aqui uma fonte, né? Dizer direito, que cita aqui o porquê a súmula vinculante 43 do STF proíbe a chamada ascensão, né? Porque ela foi considerada inconstitucional. Então, o gabarito preliminar deu como certo. Pode-se tanto pedir a mudança do gabarito para errado, quando pode-se pedir a anulação do item. Eu imagino que a banca anule o item. Porque há margem aí para o candidato pensar. Porque o candidato que marcou certo, ele pensou de forma estritamente ligada ao regime jurídico do servidor público, a lei do servidor público, né? De forma estrita. E não ampliou. E o concurso em si não exigia no edital que você tivesse a compreensão da súmula X e tal, mas é inconstitucional. E é um tipo de questão, até a gente tem visto casos, é um tipo de questão, inclusive, que pode ocasionar uma judicialização, né? Não sei se você já acompanhou, mas a CESP já teve alguns desses casos de judicializar uma questão de concurso. E no processo lá judicial, o juiz determinar que seja anulado, né? Porque é um caso de inconstitucionalidade, né? Então, essa 31 eu imagino que seja passível de anulação. Acho que não vai mudar o gabarito para errado. Acho que ela vai ser anulada. Então, bora lá, vamos avançar. Então, esse texto aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você dar um pulinho aqui no blog. E se for o caso de você ter interesse nesse recurso, embasar a sua ideia. Essa questão 36, ó, dizia assim: a gratificação de função é devida aos ocupantes de cargo de magistério que exerçam função de direção de escola e aos que exerçam as funções próprias de cargo em condições especiais, como em escolas classificadas como difícil lotação ou em classes especiais. Olha só, esse item 36 cabe uma discussão. Eu não acho que seja tão claro como o item 31, mas o 36 cabe uma discussão. Pelo seguinte, olha só. Ele diz aqui, a gratificação de função, certo? A gratificação de função é devida. Quando ele frisou aqui, ó, de função, o avaliador, ele pôde colocar uma dúvida no candidato. Pelo seguinte, porque esse caso aqui, ó, de escolas classificadas como de difícil lotação, certo? É um caso de quê? De gratificação por justamente isso, difícil lotação. E não necessariamente uma gratificação por função. Ele não está exercendo uma função distinta, como é o caso de direção. Direção de escola, certo? Ele não está exercendo uma função, mas sim é uma condição. Qual é a condição? É a condição de estar lotado, como diz o artigo 43 da lei que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Estado de Alagoas,
está lotado em unidade escolar considerada de difícil lotação. Beleza? Então, é esse aqui que caso você discorde desse gabarito preliminar, que foi dado como certo, é nesse ponto que a pessoa pode trilhar um caminho de argumentação pedindo anulação, que o item poderia ser interpretado de outra forma, certo? Aí se embasar aqui pelo artigo 43, que quando vai falar sobre essa gratificação, também não menciona o adjunto aqui, ó, de função, a gratificação de função. Não, fala de gratificação. Gratificação pelo quê? De difícil lotação. Ele vai falar de gratificação pelo exercício da função nos casos do artigo 154, 155, 156, né? As gratificações das funções, ó, de direção, ó, porque aqui é uma função, né? De dirigir a escola, né? De estar à frente das nuances administrativas, pedagógicas da escola. É uma função diretiva, certo? Mas quando vai falar sobre o caso da gratificação por difícil lotação, esse termo de função não é bem adequado. Não imagino que seja bem adequado. E no item ele tratou como se fosse tudo um bojo único, né? Ele tratou como se fosse um bojo único. Ó. A gratificação de função é devida aos ocupantes de cargo de magistério que exerçam função de direção. Beleza, exato. De escola e aos que exerçam as funções próprias do cargo em condições especiais. Beleza. Como as escolas classificadas como a de difícil lotação. Opa! Aqui entra a questão. Esse difícil lotação pode não ser considerado necessariamente uma gratificação de função. Mas, o quê? Uma gratificação por lotação. Por lotação. Isso aqui com base no artigo 43. Certo? Ele tornou o item, o termo gratificação de função, um item genérico. Considerou um termo genérico. Quando, na verdade, o adequado, se ele falar só a gratificação de função e lotação, é devida aos ocupantes e continuar, eu acredito que o item estaria abrangendo tudo. Mas quando ele fala de função, eu creio que ele tornou um termo que é um pouco mais específico em um termo genérico. Então é esse o caminho que você pode trilhar caso você deseje pedir anulação. Mas acho essa aqui um pouco mais difícil. Vai depender da banca, fica à mercê da banca avaliadora. Mas aí você pode fundamentar no artigo 43 da lei. Beleza? E focar nessa parte aqui que está em destaque da lotação. Pronto, e agora a prova de história. Não deu tempo de analisar todas as questões, né? A gente fica aí meio triste com as questões que a gente erra, fica pensativo. Então não deu para analisar todas as questões, eu fui analisando aos poucos, algumas. Mas essa me chamou muita atenção, esse gabarito preliminar. Ela dizia assim, ó. A chamada Alta Idade Média faz referência ao período inicial, que abrange desde a formação do mundo medieval até o século XV. Olha só, desde a formação do mundo medieval até o século XV. Ele está se referindo à Alta Idade Média. Quando ele vai do século da formação, que é por volta do 5, né, até o 15, né, ele está abarcando todo o período medieval com a terminologia
Alta Idade Média. E quando na verdade existe uma divisão por parte dos historiadores, os historiadores fazem uma divisão, né, desse período entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Não é isso? E eles fazem essa divisão, e nessa divisão o período inicial até por volta do século X, XI é chamado de Alta Idade Média. Depois, quando as características medievais começam a entrar em declínio, até a emergência, né, da sociedade moderna, do período moderno, quando isso vai acontecendo, esse declínio, vai se chamando de Baixa Idade Média. Então, deu como certo o item 61, e eu imagino que esse item 61 de história é passível de contestação. Esse aqui é um caso, eu acho, de mudança de gabarito. A não ser que eles encontrem algum historiador que faça uma designação, né? Se refira a esse período como Alta Idade Média, fazendo esse recorte temporal aqui, ó, desde a formação do mundo até o século XV. Né? Tem que achar um historiador, mas a visão comum, né, da historiografia é essa divisão entre a Alta Idade Média e a posterior Baixa Idade Média. Certo? Então aqui é um caso de solicitar a mudança de gabarito. Aí eu coloquei aqui só para nortear o início da sua argumentação, caso você queira, óbvio. A Alta Idade Média é uma expressão usada por historiadores para fazer referência ao período da Idade Média que vai do século V até o século X, mais ou menos, aí, né? Mas ele estendeu aqui, ó, até o XV, então ficou complicado. Assim, o item estaria errado ao mencionar até o século XV, quando já podíamos chamar de Baixa Idade Média, ou até mesmo período moderno, já entrando ali no período moderno. Mas o mais apropriado era chamar de Baixa Idade Média. Então aqui, mudança de gabarito. E teve essa questão 110. Essa questão 110, eu não acho que ela vai anular. Eu errei essa questão 110. E não acho que ela vai mudar o gabarito também. Mas achei uma baita de rapaz, de uma maldade da banca, né? Colocar um trecho um tanto poético, né? Ó, instaurando um vai e vem, abre espaço para pensarmos no ensino de história como uma gangorra de eventos que se somam, mostrando o andamento do tempo social. Vê a quantidade de linguagem um tanto poética, né, desse item 110. Então achei um pouco maldoso esse item 110 para julgar, né? O item tem que tentar ser um máximo de objetividade. Inclusive, quando você vai oferecer recurso, tem lá a opção de você considerar que o item ele é muito subjetivo. Então, esse é um item que tem, assim, pela linguagem poética, carrega uma certa subjetividade. Não sei se é o caso de solicitar anulação. Eu li depois com calma. Fora da prova, a gente lendo com calma, parece que fica tudo mais fácil, né? Naquelas circunstâncias, naquela temperatura da prova, tudo fica mais difícil. Mas enfim, eu acho que esse item de fato está errado, é uma mudança, mas essa subjetividade ela causa assim dificuldade na interpretação, mas faz parte, né, do jogo, embora é um requisito do item ser objetivo, beleza? Então é isso, gente, fica aqui meus apontamentos. Se eu vou analisar aos poucos mais algumas questões, e se eu tiver mais alguma colaboração eu vou deixar aqui, mas comenta aí como foi a prova, diga-me o que você achou. Diga se você vai oferecer recurso em alguma questão a mais, certo? Comente aí, beleza? Espero que tenha um ótimo resultado na prova. E se não conseguir um ótimo resultado, siga em frente.
botando a cabeça no lugar e buscando o alvo. Você que fez aí 2017, 2018, fez 2021, comenta aí qual você achou mais difícil, se foi 2018, se foi 2021, e comenta aí para qual cargo você fez, beleza? JVC, saudações, um grande abraço.